Alô, evangélicos! Minha amiga falou pra usar esse bordão. Vocês conhecem a história de Gênesis, né? Porque Gênesis é um dos livros mais lidos na Bíblia, porque a gente sempre começa no bíblico por ele. Uma parte de Gênesis, lá no capítulo 3, foi quando a mulher estava diante da serpente na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente falou bem assim para ela, perguntou: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E aí a mulher respondeu: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. No instante, a mulher ficou convencida, ela pegou do fruto e comeu, depois ela saiu e foi entregar o fruto para Adão, e Adão olhou espantado e ficou naquela indecisão, mas ele não conseguiu imaginar a sua vida sem a Eva, sem a sua esposa. Ele tinha um amor muito grande por ela e não pensou nada além disso e acabou comendo do fruto. Nesse instante, todo o céu, observando aquela cena, ficaram em tremenda tristeza. Os anjos abaixaram as suas coroas, abaixaram as suas cabeças e em tristeza pensaram: que ingratidão! Eles tinham tudo, eles tinham a companhia do nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso todos os dias. Eles tinham a perfeição que era viver ali naquele lugar, no jardim, um lugar glorioso. E ainda assim eles desobedeceram a Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, bondade, em seu infinito amor e inexplicável amor, Ele teve um plano. Ele ama tanto seus filhos que Ele não quis vê-los simplesmente perecer para sempre, mas Ele quis salvá-los. Não, vocês terão uma chance de viver novamente comigo, de poder andar ao meu lado, de me ver face a face, de tocar em mim e de juntos conversarmos por longas horas. Esse plano se encontra um pouquinho dele lá em Isaías 53, a partir do versículo 5, que diz: a verdade é essa: ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos, espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado, humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não abriu a boca. Quando eu leio esses versículos, eu fico pensando na minha pequenez diante de tudo isso, sabe? Eu penso, olha só, era Jesus Cristo sofrendo por mim, e ele não disse uma palavra, ele apenas aceitou toda a humilhação que ele passou. Enquanto eu acho que estou no direito de falar sobre tudo, de questionar tudo e reclamar tudo, e Jesus sofreu calado por tanto amor que Ele tem por nós. E o que estamos fazendo diante disso? Deixando Ele para depois? Ele fez esse plano para que um dia nós fôssemos morar com Ele. Você acha então que foi um plano à toa? Que Ele fez só por fazer? Porque não havia mais solução para a humanidade? Então por que muitas vezes a gente diz: não consigo, não dá para mim, é muito pesado, ou então eu já estou tão fora que eu não consigo voltar. Você acha que o Deus Todo-Poderoso ia bolar um plano que seria impossível da gente alcançá-lo? Quando a gente tem esses pensamentos negativos, a gente tem que lembrar da força que é o nosso Deus Todo-Poderoso.
A gente tem que lembrar que é Ele que nos dá essa força para estarmos no caminho diante da salvação. Nós já temos a salvação. O que nos resta é aceitar, é fazer ela parte da nossa vida. E qual o problema de seguirmos esse caminho maravilhoso que só nos levará para um bem maior? Esse mundo é muito difícil, Existem imensas provações, existem, e que às vezes parecem impossíveis de enfrentar, mas com Deus é menos dolorido. E sabe, a gente sabe muito bem que só existem dois caminhos, ou bem ou mal. O caminho do nosso Deus ou o caminho do inimigo. E quando a gente rejeita Deus, nós estamos aceitando quem? Será que você vai deixar ser recebido pelo inimigo de Deus? Por aquele que trouxe esse pecado para nós, por aquele que enganou Eva lá no Éden. Quando a gente para pensar nisso, se torna pesado. Mas precisamos levar isso a sério na nossa vida, porque não estamos aqui para brincar de viver. Estamos aqui para viver uma vida de sabedoria ao lado de Cristo, porque nós fomos criados por Ele, para Ele. Isaías 55, no verso 6. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam a sua ajuda enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. O perdão de Deus é maior do que tudo, e basta nós aceitar. Sabe, o inimigo ainda assim, ele fica se fingindo de serpente, né? Tentando nos enganar. E muitas vezes ele consegue. Ele nos ilude com o brilho do mundo, com essa falsa liberdade que o mundo prega. Ai, mas lá fora eu sou livre, eu sou tranquilo, eu posso fazer o que quiser. Percebe que é uma falsa liberdade, porque quando você está lá e você não consegue mais voltar, é como se você não tivesse decisão própria, é como se você estivesse preso ao mundo. Então não é uma liberdade, porque liberdade é você escolher sair, é escolher entrar. Mas quando você está no mundo é muito mais difícil de retornar aos braços do Pai. Por isso que precisamos nos apegar mais a Ele todos os dias da nossa vida. Não é uma tarefa fácil, não é, porque nós nascemos em pecado, mas Deus é a nossa força. E com tantas dificuldades que vemos acontecendo neste mundo, por que continuar só vendo os lados negativos e não ir para os braços do Pai? Ai, mas as pessoas da igreja são piores. Ao estarmos na igreja ou ao estarmos diante da leitura da palavra, não temos que ler por pessoas em si. Estou fazendo isso por fulano. Não. Fazer por quê? Fazer por Deus e para Deus. Ele nos molda a cada dia. E além de fazermos por Ele, através disso, nós vamos refletir a sua luz, que é o nosso maior propósito aqui na Terra. As coisas que o mundo nos oferece são coisas passageiras e de nada valem. Não tem um propósito maior e benéfico e lindo como aquele que o Senhor nos preparou. Ele nos deu chance através do plano da salvação. Basta nós aceitar todos os dias. Não desista de tentar.